polêmica, quem é do mundo político, né, Murilo Siqueira. Murilo, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo, meu querido. Fique à vontade, a casa é sua, o programa é nosso. Bem-vindo ao ProNews. Eu vou vender a casa. Já que é minha. Muito boa noite, Cecília, Júlia, Adriana, Júlio Wilson. Júlio só. Eu chamo Júlio Wilson, que é filho de Júlio com Wilson, né? O prefeito Gleidson, que já está aqui também. Para mim é uma honra muito grande participar do programa com vocês. Eu tenho até inveja, que eu tinha muita vontade de fazer um programa assim. Um programa bem diversificado, esse tipo, muita gente participando, com muito tempo para você dizer um bocado de asneiras. É muito bom, muito bom. E assim, é uma satisfação grande também, porque a gente tem esse elo de poder falar um pouco da gente, não só a questão profissional, mas se quiserem aí, eu estou aqui. É um prazer grande. Muito obrigado pelo convite honroso de fazer, e também a presença do prefeito também, que a gente sente a felicidade disso. Muito obrigado. E a gente começa perguntando ao Murilo Siqueira o que você sempre quis fazer, que nunca teve coragem de fazer. Ah, tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu não tenho uma coisa que eu não posso dizer também. Né? É censurado? É censurado, porque eu tinha vontade, mas não quis arriscar. Mas vamos aqui, na profissão, eu tinha vontade de ser narrador esportivo. Eu queria ser narrador esportivo. E quando o Paulo Andrade, que mora na rua São Miguel, um certo dia eu cheguei de viagem e ele disse: Murilo, está vendo um teste para repórter na Rádio Iracema, tu quer participar? Rapaz, tu tem jeito, dá certo. Eu disse: não, eu não sei se dá. Uma amiga nossa, que a gente tinha até como se fosse uma parenta, embora não seja, mas a consideração vale muito, Neide Feitosa, irmã do Jacques, Luiz Humberto, Zé Humberto e filho de Dona Gonçala. Ela, uma vez eu falando lá num recado que tinha para uma irmã dela, lá em São Paulo, e naqueles gravadores do tamanho de uma mala, de um baú. Quando eu gravei, ela disse: tu tem jeito de locutor. Aquilo me entusiasmou. Quando o Paulo Andrade me disse isso, aí eu fui fazer o teste com o Cícero Antônio, na Rádio FM, que ele era diretor de futebol, de esporte da rádio, e também da discoteca. E aí ele chegou e mandou eu fazer o teste, eu fiz. Ele foi lá ouvir, mas o pai dele, saudosa memória, Coelho Alves, e disse: rapaz, tu foi aprovado. Agora deixa eu te dizer, tu tem jeito para narrador. Não, você está me matando, porque é o maior sonho. Eu, quando era menino, eu brincava com os cacos de telhas lá no sítio, ou aqui mesmo em Juazeiro, e eu enumerava todos os cacos de telhas como se fossem 2 times de futebol. E eu brincava como se eu estivesse narrando, porque eu tinha decorado naquele tempo os nomes de todos os jogadores de todos os clubes amadores de Juazeiro que participavam do campeonato municipal. Infante, 13, Casa, Guarani, Ceará, enfim. Aí eu tinha decorado isso. Eu tinha decorado também do Botafogo, do Rio de Janeiro, que eu tive da minha paixão. Então, assim, eu começava a narrar ali, imitando. Não era uma imitação de querer copiar aquele locutor, mas narrando como se fosse jogo mesmo, jogadores. Então eu tinha vontade de ser um narrador, mas eu fui narrar 2 vezes, não deu não. Aí eu mesmo percebi que não dava. Uma, eu fui narrar em Quixadá e eu estava torcendo que terminasse o jogo. Porque quando eu comecei sozinho, nesse dia não tinha repórter, não tinha nada. E eu fui como repórter, lá não tinha, eu tive que narrar o jogo do Icasa, não me recordo bem. E faltou energia no estádio. Foi a coisa melhor do mundo que eu achei, porque a rádio saiu do ar e eu não tive mais que passar aquele sufoco narrando, porque eu não tinha menor estilo. Eu admiro demais os narradores esportivos. Aí eu não tive coragem de continuar, não. Muito bem, Murilo Siqueira. E depois disso você se tornou esse repórter tão popular, mas também temido e polêmico aí pelas suas polêmicas perguntas aos políticos no mundo político. Aí eu lhe pergunto, Murilo, você já deixou de fazer uma pergunta em uma entrevista por amizade? Não. Ou por medo de fazer aquela pergunta? Você soube do que aconteceu? Minha avó dizia, daquele fato e não fez? Eu fui fazer uma campanha política no Maranhão e lá era pesado. Eu fui fazer outra no Pernambuco e o cara dava um tapa e matava o outro. Eu fui no Pernambuco, quando eu cheguei, aliás, no Maranhão, cheguei em Peritoró,
que eu desci para pegar um carro para ir para Santo Antônio dos Lopes, fazer a campanha, e o prefeito ganhou, naquela época, eu bem novinho. E quando eu cheguei lá, o rapaz disse, mataram 2 locutores ontem no Dom Pedro. Diabo, eu vim fazer nesse lugar. Mas aí eu tinha ido conversar com minha avó, porque muita gente dizia, Décio Oliveira, radialista, morreu lá no Caxias, tem até uma rua aqui, no antigo Sinal Dourado, ali, é o nome dele. Aí as pessoas, rapaz, tudo vai, Décio morreu lá, é muito perigoso. Aí eu fui conversar com minha avó disse que medo é manha e cara feia é safadeza. Então eu não tinha medo. Outra coisa, ela disse, a gente nunca deve correr antes de ver o bicho, com medo do bicho. Corri com medo. Medo de quê? Do bicho. Que bicho? Eu não vi o bicho, como é que eu vou correr com medo sem ver o bicho? Então você se aguenta para encontrar o bicho. Aí ela disse, se você vê que o bicho é grande demais e você não suporta, não tem como brigar com ele, corra. Que não é vergonha você correr diante do mais forte do que você. Agora, aí ninguém vai incriminar. Agora tu correu com medo do bicho, não viu o bicho. Não briga. Se o bicho for pequeno, você engole ele. Então, quando minha avó disse isso, eu criei esse pensamento. Por exemplo, medo de perguntar, eu não tenho porquê. Quem é da vida pública, quem vai dar entrevista, tem que saber o que vai dizer. Como é que você vem me entrevistar agora, você me faz uma pergunta dessa, não, eu não sei. Não, eu tenho que dizer sim ou não, eu não sei, eu não vi, não quero, não posso. Não tenho medo de perguntar, não. Tem hora que é chato. Tem uns políticos que eles se tornam, não é que eles querem ser chatos, mas eles não querem responder o que você pergunta. Vou dizer 2 aqui. O governador Tasso Gereissati chegou no Palácio da Microempresa e uma vez eu